Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Os Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu gostaria de fazer alguns comentários, uma espécie de resposta, explained, sei lá, sobre o John Egan. Faz algumas semanas já que ele foi no Monark. Recentemente eu até voltei a ver alguns vídeos sobre ele por conta da treta que ele teve com o Homero, né? Eles tiveram um embate ali sobre a definição de fascismo histórica e filosoficamente. E eu conheci a pessoa dele devido a essa, vamos dizer assim, uma certa promoção que ele teve ao alcançar podcasts tipo do Petri, do Monark, segundo esse slogan, né, de um especialista em fascismo. Salvo engano, ele tem uma tese de doutorado sobre, dedicou alguns anos da sua vida nesse campo. Só que é interessante que no Monark Talks, particularmente, ele se expôs de uma forma política. Então, lógico, ele manteve vamos dizer, uma certa pose de intelectual, foi prudente, não assim, se deixou cair em um comportamento emotivo, mas nas arestas ali ficou claro o seu posicionamento político e que explica muitas das definições de fascismo que ele trabalha e os objetivos dele os objetivos políticos, né? Eu me refiro aqui, dele com as suas posições, inclusive a forma como ele manobra historicamente o conteúdo do qual ele é especialista, né? É evidente que ele é um minarquista e eu particularmente me incomodo um pouco com esta ideologia em si, libertários, minarquistas e afins, porque para mim eles são uma falsa oposição das mais perigosas. Então eu até pretendo fazer um outro vídeo futuro com outro tipo. Para mim o Egan, ele é um daqueles que se alicerçam na sua imagem prudente, uma certa imagem de intelectual, que passa um ar de autoridade, que muitas vezes as suas opiniões ideológicas se confundem com as suas opiniões que, em teoria, são imparciais do assunto que ele é especialista. E aí muita coisa acaba entrando nesse pacote. Ou seja, às vezes você consegue empurrar uma mentalidade política parcial dentro de um discurso teoricamente isento, educacional, enfim. É uma estratégia bastante interessante e eu não estou dizendo que é necessariamente uma crítica. Eu só acho importante fazer esses tipos de vídeo, porque, como eu citei, eu acho o minarquismo uma ideologia perigosa, historicamente, para o Brasil. E eu gostaria de desmontar a argumentação dele no Monark nesse vídeo aqui. Um dos primeiros pontos que eu gostaria de comentar aqui com vocês, que vocês observassem nos comentários, que às vezes saem pela tangente, assim, nas explicações dele sobre fascismo, é justamente ele faz uma pesquisa muito honesta sobre o que é fascismo histórico e as raízes do fascismo italiano. Então, as proximidades com o sindicalismo, uma certa reformulação das teses socialistas, ora marxistas, ora não marxistas, e como esse desenrolar histórico desembocou, sim, em um movimento de direita nacionalista, na Itália particularmente. O grande ponto é que ele pega esses laços em comum e ele faz uma aproximação com a esquerda de uma forma que ele não cai como o Nando Moura fazia, sabe? De, fascismo é de esquerda. Obviamente que quando você analisa o desenvolvimento histórico do fascismo, aquilo não é uma ideologia de esquerda. Mas ele consegue trabalhar de um jeito que ele não coloca o fascismo na esquerda, mas faz paralelos com as suas proximidades. O grande objetivo do Egan não é dizer que o fascismo é de esquerda ou de direita. É trabalhar com uma abordagem que pareça profissional e que pareça isenta. A grande questão dele é aproximar o fascismo do estatismo. Você pode ver que na conclusão da maior parte dos seus comentários, o grande mal é a tirania de Estado, de maneira geral. Então não é um trabalho de dizer que o fascismo é de esquerda, mas de apontar que o fascismo e a esquerda são ruins, porque eles estão em bases sindicais e estatais. Guardem esse ponto que pode parecer um tanto quanto inofensivo, né? A luta contra o Estado, a luta contra a tirania e tudo mais. Existe essa mentalidade meio senso comum, mas é importante observar esse pequeno temperinho que ele põe na sopa
porque é determinante para a gente entender onde ele extrapola demais na forma como ele tendencia os seus comentários. Como eu disse naquele debate dele com Homero, eu não acho que a definição histórica de fascismo dele esteja errada. A minha questão é que ele pega o conhecimento empírico dele e enviesa ele, aponta, direciona este conteúdo para um ponto que lhe é favorável. Eu não acho que isso seja atestado de mau caratismo ou qualquer coisa do gênero. Afinal, qualquer um que tem mais de 2 dígitos de QI sabe que educação não consegue ser imparcial. O ser humano não é imparcial. Todo mundo tendencia as suas opiniões, querendo ou não, para os seus pontos. Agora, de fato, indo para o momento resposta, veja esse trechinho aí da participação dele no Monark, que é um ponto que eu gostaria particularmente de conversar com vocês. Vamos ser sinceros, o Brasil, a maioria da sua história foi autoritária, né? A gente veio de uma ditadura. Tem 30 anos de democracia. E teve a ditadura do Vargas também, né? Pode crer. Que foi muito pior, na verdade, né? Em vidas, em danos, assim, claro. Aí a gente viveu uma monarquia, que muitos falam que foi branda, não sei o quê, mas né, era um tipo de ditadura mais velada, assim, era um controle, né? Muita gente fala muito bem da monarquia, né? Eu não curto muito a monarquia, falo a verdade pra ti. Mas antes disso a gente tinha, né, aquele pombalismo, aquele republicanismo lá, autoritário do Portugal, né? Mas o nosso país sempre foi autoritário. O nosso povo tá acostumado a um funcionário público graúdo, que não é Alexandre de Moraes, falar que você é uma pessoa que deve falar uma coisa, eles vão aceitar passivamente. Porque estão culturalmente, né, condicionados a aceitar isso. Sim, presos aos argumentos de autoridade. Presos aos argumentos de autoridade. Então, isso é o que me dá mais medo nessa história de fake news. As pessoas já estão acostumadas a aceitar um tipo de ditação do que deve ser feito ou não pelo Estado, agora elas vão ficar muito mais aceitas sobre isso. Porque está falando em verdades, temos que deixar o papai Estado falar o que é verdade ou não. Eles estavam falando ali sobre censura e como o povo pode passar a aceitar isso, e na visão dele, o povo aceita um certo autoritarismo do Estado, e aí não fica recluso só a questão da censura, muito por conta de uma tradição histórica que o Brasil tem de autoritarismo das figuras paternalistas. Basicamente é isso que ele está colocando ali nas entrelinhas. Então ele está falando ali sobre a era Vargas, que foi autoritária, vai falar, o Monark traz a questão do regime militar, ele vai mais a fundo dizer que o Império foi autoritário, que Pombal. Mas é engraçado que a mera noção de autoridade firme, para ele, já é definição de autoritarismo. Quando eu vi ele soltando essa, pra mim, eu me senti lendo um textinho da faculdade, tá ligado? Na visão dele, então, a história do Brasil foi um erro autoritário. E este erro autoritário, favorece a mera noção de Estado. Primeiro ponto, que eu não acho que Estado por si signifique alguma coisa. Todo Estado é embebido de uma doutrina, de um direcionamento. E um Estado mais forte ou mais fraco, sendo direcionado por determinada ideologia, um determinado esquema de pensamento, é o que de fato vai defini-lo como ruim ou bom. Por exemplo, um Estado mais forte, que beneficie a identidade comum nacional, que beneficie, por exemplo, a formação de famílias, o desenvolvimento do país, isso é um Estado bom, mesmo que forte. No mesmo compasso, um Estado que promova desagregação da unidade nacional, que promova uma degeneração moral, que utilize de métodos sorrateiros para reprimir causas legítimas da população, que persiga os valores tradicionais do povo, esse é um Estado forte, mas ruim. Você percebe que a mera noção do Estado por si não pode ser definido como bom ou mal? Isso é meio óbvio. O Estado é uma ferramenta. O Estado é o corpo. O que define as suas atitudes é a alma que você coloca nesse corpo. É o direcionamento das ideias. Dizer que a história do Brasil é autoritária e isso promove o Estado forte e malvado sempre é o mesmo que dizer que armas matam pessoas. É bem evidente que o que mata é a intenção da pessoa que porta a arma e não ela em si. Dentro da definição que o Weygand colocou, ele resolveu parar em Pombal. Mas seguindo a lógica dele, ele vai dizer que o Brasil também tem uma história de autoritarismo com as casas grandes e o patriarcalismo. Só que aí fica meio parecendo um discurso de Márcia Tiburi. E eu acho que ele escolheu, né, sair pela tangente e parar por ali mesmo. Mas chega a ser até bizarro no argumento dele. Por exemplo, o Estado Novo foi autoritário. Ok, posso concordar com isso. Não que eu não ache que ele inspirou coisas boas no país também. Como um desenvolvimento real, como uma fortificação da identidade nacional. Eu também posso apontar coisas negativas do Estado Novo, por exemplo, perseguição
contra figuras políticas, etc. A liberdade de expressão, tudo bem. Agora, enquadrar isso no mesmo tipo de autoritarismo no Império, no Império onde a imprensa teve mais liberdade na nossa história, pra mim isso não faz sentido. Por exemplo, o Império ainda tinha uma separação de poderes bem claras. E o Imperador, apesar de ter o quarto poder que estava acima dos demais, ele não dançava e bailava sobre os demais poderes. Como eu disse, me parece muito mais uma definição de depreciação da história do Brasil, querer encarar tudo como a mesma coisa para instigar esse espírito de nada vale a pena, nossa história é uma vergonha, ignorando as nuances que são importantes para entender cada período, todo esse emaranhado de simplificações grosseiras para alavancar a tese de o Brasil gosta de autoridade, a síndrome do doutor, o Brasil sempre acata o autoritarismo. Nesse ponto específico, ele até faz um laço de ligação com o pombalismo, né, que criou uma máquina burocrática no país. Você tem que respeitar funcionários públicos, você tem que respeitar o doutor, tudo mais. Mas no mesmo argumento ele coloca Getúlio Vargas, a era Vargas, que fez o exato processo oposto. Ele foi um autoritarismo, mas que ascendeu justamente no desrespeito dessas autoridades. Ou eu preciso lembrar a vocês que o Brasil tem muito doutor, tem muito funcionário, muita professora. Se eu fosse Getúlio, mandava todo mundo pra lavoura. Você percebe como o argumento dele não se sustenta? Ele tá só jogando uma pecha de depreciação na nossa história. Nós como um povo capado, burro, que sempre aceitou qualquer coisa que nos impuseram. Não vou dizer que essa análise é de toda errada. Mas você sabe, né? As melhores mentiras são feitas com fragmentos de verdade. Na realidade, o que mais me incomoda nesse argumento dele é justamente, assim, extrapolar a régua do aceitável, generalizando toda a história, mas ao mesmo tempo, aparentemente, fechar-se os olhos para coisas flagrantes, nulantes, assim, tá na nossa face e ele não observa. A luta no mundo, hoje, não é indivíduo contra Estado. É o Estado cooptado por forças internacionais contra o Estado nacional que protege seus cidadãos. Ou seja, percebam que o Estado é uma inexorável. Você lutar contra a definição de Estado é um contrassenso absurdo numa realidade moderna. Ou seja, ele tira o foco da questão central de que o problema não é o Estado brasileiro. O problema é que o Estado brasileiro foi cooptado por uma gangue internacional e trabalha para fazer valer os novos dogmas modernos da pretensa democracia, da pretensa liberdade de opinião com responsabilidade, essas baboseiras que basicamente servem para castrar a população. Nós voltamos para a questão. Não é o autoritarismo genérico. Esse autoritarismo tem ordenamento. Ele está agindo em benefício de uma ideologia muito específica. Esse progressismo, essa agenda woke, esse globalismo. O autoritarismo de hoje não tem paralelo com o autoritarismo do regime militar, ou da era Vargas, ou do Império. Você percebe como, quando você retira da análise a questão de ordenamento do Estado, você cria uma falácia, um espantalho absurdo? Às vezes eu fico pensando, qual é o interesse de resumir o debate da nossa época, da nossa geração, que é o Estado nacional contra o Estado internacional, a uma simplificação grosseira e burra quanto indivíduos contra Estado, essas noções genéricas e inalcançáveis. Mas aí eu lembro dos anos 90, você lembra das propagandas de o Estado gordo, o elefante na sala, o Estado inchado? Já foi importante uma forte presença do Estado na economia. Só que o Estado engordou muito em áreas não prioritárias para você, cidadão. Ficou pesado. Com a desestatização, o Estado vai investir pesado em saúde, educação, habitação, saneamento e segurança. Um Estado pesado incomoda muita gente. Incomoda mesmo, mano. 30 anos atrás, a gente tinha a mesma propaganda de desmonte do Estado Nacional. O resultado é que quando o Estado diminui, você deixa o estrangeiro agir como ele quiser aqui dentro. Basta a gente ver a abertura dos mercados, quebrando as nossas nacionais, e justamente todo esse capital externo que entra no país, sendo os principais financiadores da agenda woke, em conluio com o Estado Nacional. O minarquismo por si, com essa retórica de que o Estado é essencialmente mau, e autoritarismo não tem identidade, autoritarismo é sempre contra o indivíduo, ignorando as nuances do momento, é justamente essa mentalidade
de Estado inchado que criou a situação de captura do nosso Estado nacional por essas corporações internacionais. O Estado que a gente chegou nos dias de hoje não teria alcançado a plenitude do seu autoritarismo nefasto de hoje se não fosse pela abertura de mercado com o Collor, se não fosse com as privatizações da FHC, se não fosse nos anos 90 a vinda de capital estrangeiro e das ONGs internacionais de banqueiros. Você percebe o jogo dualístico? De um lado, o minarquista fala que todo o mal do Brasil tá na tradição nacional, tá no Estado grande. Só que por outro lado, a história aponta que os nossos males atuais, agenda woke e globalismo, surge justamente em um momento em que os liberais estavam ocupando os espaços falantes, dizendo que o problema era o Estado Nacional. Nós voltamos para aquela grande questão de você fabricar um problema para depois tentar solucionar ele, trazer solução pronta, né? É por isso que eu acho o minarquismo uma das ideologias mais perigosas, porque serve muito pro jovem rebelde que tá vendo seu país na desgraça, na miséria, e realmente tem um motivo sério para não gostar da situação, de se sentir indignado. Mas ele cai em uma falácia, na falsa oposição, sem perceber que é justamente este minarquismo que nos levou pro buraco, que entregou o país de bandeja para essas grandes corporações que hoje dominam a nação. Lembrando que eu não sou nenhum comunista anti-livre mercado. Meu posicionamento é só que nós precisamos de um Estado que resguarde, inclusive, a livre competição internamente, que nós possamos expurgar este capital enviesado, ideologizado de fora, que financia tudo quanto é progressismo aqui dentro, para que nós possamos trabalhar com o nosso povo os conceitos de livre iniciativa, de mercado. Aí sim nós estamos falando em justiça, pelo menos uma equiparidade dentro do mercado. E antes de finalizar meu ponto, tem mais um corte que eu gostaria de comentar também, então dá uma olhadinha aí. Como toda discussão de liberdade de expressão não pode deixar de falar, certos paralelos com a Alemanha nazista. Boa. A Barbara Martinelli falou que ontem sobre o Estado Legislativo, né, que o Hitler se utilizou depois que ele chegou ao poder. Muita gente acha que a República de Weimar, que foi aquela república onde acabou a monarquia na Primeira Guerra Mundial, antes de Hitler, aquele período, foi uma democracia pujante, teve plena liberdade de expressão, né, e o Hitler chegou lá com o seu discurso e acabou com tudo. Pode ser. Isso é falso. Esse é o argumento que eles usam pra tentar destruir a liberdade de expressão. E é falso. Por que É falso, porque a República de Weimar, desde a época do Império, ela continuou com essas leis, teve leis muito restritivas de liberdade de expressão. Leis contra a traição nacional, lei contra certas ideologias que vão contra os interesses nacionais. Tanto que até o próprio Hitler, do Partido Nacional Socialista, foi multado e alguns deles presos e censurados, proibidos de fazer discurso. Eles utilizaram disso para se pagar de mártires. Faz sentido. E pior, os inimigos de Hitler que poderiam fazer alguma coisa contra eles também foram alvos dessas censuras, o que impediu que eles lutassem contra os próprios nazistas. Além das leis restritivas de liberdade de expressão terem sido inúteis para impedir Hitler, eles também ajudaram a destruir os inimigos de Hitler. E quando Hitler chegou ao poder, como o povo alemão já estava acostumado a ter leis que ditavam que o Estado poderia dizer o que é certo e o que é errado, eles só aceitaram, de bom grado, o que o poderoso da vez Hitler estava dizendo. Pode crer. Perigoso isso aí, porque parecido com o que tá acontecendo agora, hein? Então, a nossa tradição brasileira já não é das melhores nesse sentido, né? E aí você já tem históricos na história, repetidamente, que leis restritivas de liberdade de expressão não funcionam. Elas só pioram a cultura do povo, ser mais subserviente ao Estado. E quando chega alguém maluco e autoritário como um Hitler no poder, as pessoas vão mais facilmente aceitar. Maluquice. Maluquice. Porque já estavam aceitando. Não tem uma tradição de luta civil pelas liberdades individuais, na verdade. E este é extremamente sedutor. E como eu disse, é aquela coxa de retalhos, né? Um pouquinho de verdade, um pouquinho de segundas intenções. Logicamente que ninguém vai discordar com o fato de que a censura como ela está, ela pode ocasionar o mesmo resultado da República de Weimar, de ascensão de um autoritarismo e meio que as elites despóticas que hoje estão no poder perder a mão da situação enquanto ela fica brincando com o seu poder. Assim como eu comentei anteriormente, o que falta dizer aí é que essas leis de segurança nacional que ele cita, de preservação da integridade do Estado alemão, elas não são essencialmente más. Elas funcionaram muito bem no Império, que só foi derrubado a partir de medidas bélicas. Até então, o Império Alemão foi um caso de sucesso, industrializou a Alemanha, unificou o país, criou uma identidade. A grande questão é que ele perdeu uma guerra. E aí ele foi, pela força das armas, à força desmontado. A grande questão é que a gente está comentando justamente naqueles casos de cooptação do Estado Nacional. E não da falência
empírica dessas leis de seguridade. Meu ponto aqui é que diversas pautas são sadias quando você tem um Estado legítimo, que correspondam às aspirações do povo, à cultura, à identidade. E aí é natural que essas leis existam. Todo Estado tem. Mesmo exemplos mais liberais que você possa imaginar, eles têm leis de proteção e segurança nacional. O que não pode se deixar é justamente que, com base nestas leis mínimas, se extrapole elas para perseguir os indivíduos na sociedade. A grande questão é que toda vez que isso acontece, inclusive no caso citado, é quando esse Estado já foi capturado por uma força internacional, como é o caso brutal de Weimar. A Republiqueta Alemã, ela tinha sido submetida aos interesses dos vencedores, ou seja, ela estava impondo um regime que não era característico do povo alemão, estava importando valores que eram alheios àquela sociedade. E, por consequência, à medida que no Império fazia sentido e tinha uma convivência pacífica com o seu povo, quando vai para a República de Weimar, o que acontece? Um Estado que se diz muito liberal, mas ele fala uma coisa e faz outra. O resultado, uma grande incompatibilidade com o seu povo, tanto pela natureza do regime, quanto também pela hipocrisia que é praticada. A democracia é essa grande mentira. Ela não admite o seu autoritarismo, ela fala que todo autoritarismo é mal para poder criticar os regimes legítimos dos povos, só que ao mesmo tempo ela é a maior propagadora de autoritarismo ilegítimo. Em suma, se o Império Alemão nunca tivesse feito a cagada de ter entrado na Primeira Guerra, se ele conseguisse ter mantido a sua unidade, dificilmente algo tão baixo quanto o nacionalsocialismo teria nascido. Só que ele só nasce justamente porque se tinha um Estado o Estado Nacional estava cooptado por interesses internacionais. O resultado é uma resposta amarga. Chega a ser engraçado o fato de exemplos que ele cita serem sempre de, assim, contra-exemplos do que ele prega, tá entendendo? Volta sempre a questão que a batalha é entre o Estado Nacional contra este Estado neoliberal, o Estado cooptado pelas forças internacionais. Só que o mais engraçado ainda é, sabendo que a batalha é entre esses dois, o Eigen, ele diz que o Estado Nacional, ele se comporta de autoritário usando exemplos dos Estados cooptados. E ele diz que para o Estado deixar de ser mal desse jeito, você tem que abrir os mercados, você tem que ter um Estado mínimo, que é justamente o que causa a cooptação do Estado Nacional. Eu não sei se eu consegui ser claro nesse momento, mas assim, é literalmente você mais ou menos espirrar na cara do cara pra depois vender um remédio de gripe. E o último ponto que eu gostaria de comentar aqui é a famigerada falácia da luta civil, do povo que se une por uma causa comum, povos que têm mais tradição com uma sociedade organizada e aqueles povos que são bestializados, que ficam vendo autoritarismo e são coniventes com isso. Pra mim, essa é uma das maiores falácias históricas, porque todo liberalzinho que mete esse papo, eles geralmente estão querendo se referir às revoluções burguesas, momentos em que o povo pegou as armas em mãos e fez a sua história, não esperou o Estado mandá-los. Daí vem aqueles clássicos, Revolução Gloriosa, ou então a Revolução Americana. Em alguns casos, citam até mesmo a Revolução Francesa. Ou seja, é tudo nego de primeira posição que acredita, né, nas sociedades abertas, na democracia, num Estado controlado, porque aí quem vai mandar é justamente a burguesia, né? Só é interessante que quando esses caras citam exemplos, que não foi o caso do Eigen, ele só deu uma definição vaga de que o povo tem que fazer a sua história. É uma coisa muito bonita de se falar, mas muito pouco vista na história, né? Porque o que é a história das revoluções burguesas, nesses momentos de que o povo, o indivíduo toma a história com as suas mãos, as lutas civis, senão um momento em que uma pequena oligarquia de burgueses tomam as funções das antigas autoridades para então direcionar o Estado de forma a beneficiá-los. Literalmente, na história de todas as revoluções burguesas é isso. É o Estado deixando de servir a nobreza, ou um bem comum, nos casos católicos, para então servir a uma lógica capitalista. Essa história de luta da sociedade civil e tudo mais
geralmente, não que não possa existir, mas na grande parte dos propagadores é bullshit para poder descredibilizar qualquer povo que não tenha essa história de pensamento liberal, anglo-saxão e afins, e dizer que, né, os outros povos são burros e aceitam autoritarismo e afins, ignorando que, assim, não existe nenhuma substancial diferença desses povos para os de matriz liberal, a não ser o fato de que os de matriz liberal sabem mentir melhor. Eles pegam a revolução que basicamente levou uma oligarquia ao poder e diz: não, agora o povo fez a revolução. Enfim, propaganda barata, né? Bom, eu não sei se eu deixei meus pontos suficientemente claro. Eu espero que eu não seja mal compreendido. E eu espero que isso não seja visto como um ataque pessoal. É um ataque ideológico, de fato. Deixa isso bem claro. Eu tenho uma visão nacionalista, mais centralista, e eu estou colocando meus pontos aqui o porquê eu acho que essas retóricas muito bem polidas, que sugestionam coisas e nunca pregam, elas são perigosas, porque levam pessoas a erros dedutivos. E isso é muito mais sapiente em estratégia retórica do que você pregar enfaticamente. Mas, ao meu ver, é muito mais desonesto, porque não se coloca à baila como um propagandista político, como de fato é. Enfim, obrigado para você que assistiu até aqui. Lembrando que se você gosta aqui do canal e quer apoiar, nós temos o Clube de Membros, conteúdos exclusivos, o Prosa Nacionalista e também a Academia Nacionalista. Então tem bastante conteúdo para você que é membro. Então se torne aí um duque, visconde ou barão e já vai estar me ajudando demais. Caso você não possa me ajudar financeiramente, não tem problema. Compartilhe esse vídeo aqui, deixe seu gostei, se inscreva no canal e deixe um comentário aí para ajudar no algoritmo, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus!